Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui do canal. Canal que a gente fala basicamente sobre day trade, né, mas pautado em macroeconomia, e geopolítica é um dos assuntos que move aí a questão macroeconômica e é um assunto de muito interesse meu também. Então hoje eu vou falar sobre o Strait de Hormuz, né, explicar por que que ele causa todo esse rebuliço, né, e os impactos, né, onde a gente fala inclusive da possibilidade de uma inflação global, né, à medida que os estoques estão subindo por lá devido à impossibilidade dos navios de descarga do estreito, da região ali do Golfo Pérsico, escoarem o petróleo para os seus destinos. Tá legal? Então, antes de mais nada, lembrando aqui, esse é meu nome, Breno Brasil, e aqui estão nossas redes sociais. Então, se você não segue e gostar do conteúdo, a gente pede que siga, que deixe sua inscrição e o like, se for o caso. Tá bom? Vamos lá. Bom, por que que esse negócio é tão importante, né? Então tá aqui, ó, o Estreito de Hormuz aqui banhado em sangue aqui, né? Onde aqui em cima é o Irã e aqui embaixo são vários países, né? Inclusive aqui nessa região aqui tá o Catar. A gente tem Kuwait por aqui por cima, né? Tem Emirados Árabes Unidos aqui. Então é uma região aqui, essa turma toda produz muito petróleo aqui, tem muito dinheiro. Tá? Dubai deve estar por aqui. Tá legal? Então vamos lá. Bom, são 140 horas, 4 horas em média de guerra aí, dependendo ali do momento de contagem ali, do momento que eu estou gravando o vídeo também. Já tem 12, mais de 12 nações envolvidas, lembrando que começou com Israel e Estados Unidos atacando o Irã, são três, mas aí o Irã respondeu atacando bases americanas em países como o Catar, por exemplo, tá? Envolvendo outros países, tá? E isso, inclusive, tem escalado, né? Porque começa a aumentar o número de países envolvidos e não sei qual é a estratégia específica de fazer isso, né? Atingir os Estados Unidos nos outros países, mas você acaba causando ali uma entrada de países que, a princípio, não estariam diretamente envolvidos. Indiretamente, todos vão estar em função dessa questão do petróleo, tá bom? Mais de 2 mil alvos atingidos, tem 13% de alta no petróleo Brent. A liderança do Irã, né, o Ayatollah Ali Khamenei, foi ah, morto, né? E a sucessão está pendente. Lembrando que estava inclusive tendo uma reunião para definição desse novo Ayatollah, esse novo líder islâmico, e essa reunião foi paralisada por um bombardeio que foi certamente estrategicamente pensada para impedir essa sucessão. A Marinha dos Estados Unidos afundou um navio iraniano na costa do Sri Lanka. Eu vou mostrar no gráfico aqui onde é que, no mapa onde isso aconteceu, né? Mas foi um torpedo atingiu o navio. E o Irã responde normalmente com enxames de drones, né? E mísseis atingindo bases nos Emirados Árabes, Bahrein, Catar e Israel. Tá? Então, tá aqui o estreito, essa região aqui que os navios não estão conseguindo passar, tá? Você tem aqui os países aqui em cima. Essa turma toda aqui manda navios, né? Basicamente de petróleo, mas também tem outras, tem açúcar, tem algumas outras coisas que passam por aqui. E a gente vai ter aqui essa impossibilidade de passar aqui, porque está muito perto da costa do Irã aqui, tá? Então aqui eles têm facilidade de colocar minas náuticas, têm facilidade de passar os drones, né? E até mesmo, dependendo do caso, ter alvos fixos aqui que podem atingir os navios, tá? Então, as seguradoras retiraram, né, as suas coberturas para quem quiser passar por ali, assuma o risco, a seguradora não cobre. Mas, enfim, 25% de todo o petróleo marítimo global transita por esse canal, entre 20% e 25%. O GNL, né, o gás natural liquefeito, também 20%. 20%. Lembrando que isso aqui é muito importante para aquecimento na Europa, tá? É, tráfego comercial tá virtualmente paralisado, só através de ameaças, né? Não teve um navio que foi tentar passar por lá e foi bombardeado, mas as ameaças já são suficientes para, né? E os produtores do Golfo não conseguem escoar sua produção, a gente vai falar em tankagem já já. Tá? Então, essa paralisia, sem um bloqueio oficial, né, o que é que eles estão fazendo? Né? Eles têm ali uns interceptores de sinais, então bloqueiam os GPS do navio, então deixa o navio sem comunicação. Então, isso. Aí tem o risco dos ataques aéreos, né, principalmente drones, as minas marítimas. Isso aqui é possível, né? Tem sempre a ameaça de utilizar isso aqui, mas isso aqui também pode jogar contra o próprio Irã, né? Contra alguns de seus navios ali, então é mais difícil eles usarem. Mas enxames e assédio, né? Lanchas rápidas ali podem disparar ali contra os navios e causar pequenos danos, né? Contra os petroleiros, né? A maioria das seguradoras retiraram a cobertura contra os riscos. O trânsito de petroleiros parou por inviabilidade comercial e risco de vida. Tá? E aí a gente vai entrar num ponto importante já já. O armazenamento do Golfo Pérsico, né? Então a gente vai ter aí, os caras têm uma capacidade de tankagem relativamente grande, porque fazem muito jogo com preço, né? Com produção, preço, estoca, não sei o que e tal, aumenta a produção, ou reduz a produção, e aí jogam com tankagem. Mais de 100 milhões de barris de capacidade, né? Agora,
estima-se que apenas um terço da capacidade está disponível. Então, quando vai chegando e se aproximando perto de 80% do nível de tancagem, tem que reduzir a produção, porque senão não dá tempo você e reduzir de uma vez só com um volume maior que esse, tá? Então, sinais de ruptura, né? O terminal de Jumaiana na Arábia Saudita perdendo capacidade ociosa rapidamente, né? Então, aqui na Arábia Saudita e, se não me engano, nos Emirados Árabes, a situação é mais crítica. Refinaria de Ras Tanura, 4 de seus tanques operacionais estão completamente cheios, ou seja, o negócio já está. O Kuwait já anunciou ali uma redução. Primeiro falaram em 700 mil barris por dia, depois falaram em 400 mil barris por dia numa determinada refinaria, ou seja, o que isso quer dizer? Que pelo menos 400 mil barris de petróleo, mais pode ser um pouco mais, já reduziram por dia lá no Kuwait. Né? E quantas semanas restam? Teoricamente, entre o Iraque e Emirados Árabes, a gente vai ter aí entre 1,5 semana a 3 semanas, mais ou menos, de armazenagem. Tá? Quem tem uma situação mais confortável tem mais tempo, né? Tem ali 2, 3 semanas. Quem tem uma situação menos confortável, a gente começa a entrar numa zona onde tem que reduzir a produção, tá? Então, isso para chegar até a tancagem máxima, a parada completa praticamente completa da produção, tá? Então, também tem que ver qual é a carga mínima que cada refinaria pode permanecer, né? Ou seja, às vezes para manter a refinaria em produção, o cara baixa a carga antes, né? Fica numa carga bem menor, para poder ter mais tempo de tancagem, né? Para não ter que parar. As rotas alternativas por terra, você vê que o alcance é bem, bem limitado. Como é que você faria para atravessar tudo isso aqui para poder vir para um outro estreito que tem aqui, né? Complicado, tá? Então tem oleodutos, né? Mas a capacidade é cerca de 25% da capacidade de escoamento via o Golfo Pérsico, ou seja, via o Estreito de Hormuz, né? E aí a Donald Trump está prometendo liberar, né? A declaração oficial é: vamos garantir via DFC, né? Preços razoáveis, né? E a Marinha dos Estados Unidos vai garantir a passagem comercial pelo Golfo. Aí tem uma série de desafios que na prática não foram explicados, tá? O seguro financeiro não convence tribulações a arriscar a própria vida, esse é o primeiro ponto, tá? E é muito relevante, como capitão de uma embarcação você iria atravessar aquilo lá, né? É, a Marinha americana, ela consegue fazer a escolta dos petroleiros e continuar os ataques ao país ao mesmo tempo? Né? Porque se ela destinar uma parte de sua frota para as escoltas, atrasa, em tese, os ataques e a guerra. Né? Ou seja, ela fica por mais tempo perdurando. Então, é um dilema. Né? Escoltas requerem a supressão prévia de capacidade de mísseis, drones do Irã. Ou seja, primeiro você tem que ir lá e limpar a área. Né? Então, aí tem um pré-requisito operacional também. Então, na prática, nesse discurso que foi a declaração oficial, não tem essas explicações. O que é que vai ser implementado, como, de que forma, quais são as garantias de fato, tá? Então, assim, isso até levou os mercados, se não me engano, ontem um pouco para cima, tá? Mas, e aí? Então, os mercados têm uma série o que eu quero fazer com isso é que os mercados têm uma série de indefinições, tá? Coisas que não estão muito claras nessa longevidade desse conflito. A guerra dos petroleiros nos anos 80, a guerra Irã-Iraque, os ataques recíprocos a petroleiros forçaram a intervenção dos Estados Unidos, né? A Marinha escoltou petroleiros após registrá-los sob bandeira americana. E tem mais um detalhe, tá? Com relação àquela questão da segurança lá, que o Donald Trump declarou de forma oficial. 34% desse petróleo vai para a China, tá? Subir o preço do petróleo para a China não é de fato ruim, tá? Então aí tem aí uma coisa que pode impactar a economia chinesa e tudo mais. Então, esses seguros seriam para os cargueiros que interessam aos Estados Unidos ou para todo mundo, tá? Também não está claro. A história prova que escoltas navais funcionam, mas a implementação leva meses, não dias, tá? Então não é assim. No cenário atual, produtores do Golfo têm apenas 3 semanas de espaço físico. Até lá dá para implementar isso? Talvez não. Tá? O tempo não permite esperar essa estruturação, reestruturação. Tá? Então, e a onda de choque, né? A reação do mercado global. Isso aqui é importante para entender os mercados aí, como é que funciona. O petróleo já está mais de $82 o Brent, a alta expressiva de 13%, o ouro amplia os ganhos também, o capital foge para os ativos seguros. Lembrando que se o dólar sobe muito, o ouro começa a ter uma resistência ali, né? Começa a ter um, um ponto onde fica difícil passar, porque o ouro fica caro nas outras moedas. Mais de 23 mil voos já foram cancelados para aquela região. E o mercado da dívida também, os rendimentos em alta. Então tem toda uma movimentação dos ativos de risco ocorrendo. Eu já falei um pouco mais especificamente sobre isso aí em outros vídeos, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Tá?
o risco geopolítico sem fronteiras, teve um ataque que foi dito que foi um fogo amigo, não era para ter sido na Turquia, a Turquia é um país amigo, mas aí envolve a OTAN, aí a OTAN já reclamou, mas não, peraí, aí os drones iranianos também, de forma errática, pousaram em território do Azerbaijão, então começa a envolver gente que não estava previamente no conflito. A Europa, a base aérea britânica no Chipre foi atacada por drones iranianos, Grécia e França enviaram os reforços, então começa a envolver um monte de gente. Tá? O afundamento do navio aqui, ó, pegaram um navio iraniano aqui no Sri Lanka, tá? Aqui no, mais ou menos na parte sul da Índia aqui, mais de 100 desaparecidos. Cúpula iraniana paralisada após bombardeio. Aqui, eu já falei, né? Foi bombardeado. Os caras estavam decidindo quem vai ser o sucessor do Ali Khamenei lá e atacaram a reunião lá com a Assembleia dos Peritos, tá? A escolha do sucessor foi interrompida. Tá? Então, indicadores de ruptura, né? Inventários. O grau de sucesso dos Estados Unidos na destruição dos lançadores costeiros ditará a viabilidade real do cronograma de escoltas, ou seja, aqui estão todas as indefinições para entender essa estratégia e até os reflexos nos mercados. Tá? A escolha do novo líder supremo do Irã definirá se o Teherã dobrará a aposta radical ou se buscará uma saída diplomática. Tá? O mercado precificou o início da guerra, mas ainda subestima o prazo logístico inflexível do armazenamento do petróleo, até correlacionando isso com a duração da guerra. Se vai fazer uma escolta ali no Irã, no Estreito de Hormuz, a guerra pode atrasar um pouco mais. Então, a definição do novo líder supremo do Irã também é relevante nessa história toda. Enfim, tem uma série de interrogações, tá? Então, isso aqui é importante também a gente entender quando vai ver as notícias, tá bom? E, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar nesse conflito, essa questão do Estreito de Hormuz. Lembrando, 34% do petróleo vai para a China, que mais? Índia 13%, Japão 12%, Coreia do Sul 10%, outros países na Ásia vai dar 18%, Europa 7%, Estados Unidos apenas 3%. E outros países como dentro, por exemplo, o Brasil, 3% no resto do mundo, tá? Tirando Ásia, Europa e Estados Unidos. Então, cara, passa muito petróleo por ali, o impacto é relevante. As indefinições são grandes, como eu mostrei aqui no vídeo. Tem bastante coisa ainda por se construir, para entender, para se detalhar operacionalmente, né? A questão da sucessão. Então, tem que ficar atento a uma série de coisas para entender a longevidade disso e a possibilidade dos impactos nas cotações, especialmente do petróleo, do dólar e do ouro. Legal? Além dos ativos de risco, as ações, claro. Beleza? Então, gostou do vídeo? Deixa aquele like, encaminha para aquela pessoa que você acha que pode gostar desse vídeo e até o próximo vídeo.